Olá pessoal, bom dia. Professor Rômulo aqui falando. Pessoal, estamos dando início a mais uma semana de aula, mais uma aula de história se iniciando. Desejando que vocês e seus familiares estejam bem. Pessoal, depois de algumas semanas aí de projetos, avaliações, atividades, recuperações, né? A gente vai finalmente dar início a um conteúdo novo. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre França, mais especificamente sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma série de mudanças políticas e sociais que ocorreram na França, que a gente vai estudar mais na aula de hoje e nas aulas seguintes. Para entender como que essas mudanças tiveram início, como aconteceram, a gente precisa entender qual era a situação da França antes dessas revoluções acontecerem. Existia na França, no século XVIII, ou seja, por volta dos anos 1700, 1750, um regime político chamado de Antigo Regime. Está em vermelho, é um sistema político onde os membros do clero, o pessoal da igreja, e a nobreza, o pessoal da realeza, tinham muitos privilégios e o rei era considerado um representante de Deus na terra, que é o absolutismo de direito divino. Com 28 milhões de habitantes, a França do final do século XVIII era o país mais populoso e mais injusto da Europa. Então, no final do século XVIII, a França contava um total de 28 milhões de habitantes. Sendo desses 28 milhões, a grande maioria era pobre. Poucas pessoas faziam parte da elite francesa. Então tá aí, alguns conceitos para a gente entender mais sobre a aula. Clero, pessoas que faziam parte da Igreja Católica, né? A nobreza, as pessoas ligadas ao rei, a família real e membros do governo, as pessoas que trabalhavam nos altos cargos do governo. O povo, não tem aí, mas o povo é a população geral, os camponeses, os trabalhadores. E o absolutismo é um sistema de governo onde o rei tem todos os poderes. Que esse sistema de poderes que a gente vê de reis em filmes, desenhos, séries, na qual o rei é todo poderoso. Na França também existia um sistema de divisão social, que era divisão em estados. Funcionava basicamente uma pirâmide, onde da base para o topo, que sempre que estava embaixo, ia sustentando os privilégios e direitos de quem estava em cima. Então, basicamente, existia 3 estados na França, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. No primeiro estado, que é o topo da pirâmide, estava o clero, que é um dos membros da igreja. Embaixo do clero, a nobreza, como eu já expliquei, família real e os altos membros do governo. E embaixo, o povo, que era a grande maioria da população. Os ex-nobres e o clero possuíam terras, poderes e privilégios, entre eles o de não pagar impostos. Esses impostos eram pagos exclusivamente pelo terceiro estado, que era o povo. Então, nos privilégios do primeiro e do segundo estados era o não pagamento de impostos. O pagamento de impostos era algo exclusivo do terceiro estado. Entre esses pagamentos estava a talha, que era um dinheiro que era dado anualmente para o dono da terra, só lembrando e afirmando que as pessoas do terceiro estado eram proibidas de possuir terras. Então, mesmo se ele fosse um camponês ou um fazendeiro, aquela terra que ele trabalhava pertencia a outra pessoa. Então, ele tinha que pagar os impostos, que era talha e o dízimo, para trabalhar na terra de algum nobre ou de alguém da igreja. Tem uma tabela para a gente explicar mais ou menos quem fazia parte de cada estado e a quantidade de pessoas que faziam parte. A gente vai ver a diferença gritante, a diferença enorme de pessoas do primeiro e segundo estado para as pessoas do terceiro estado. Primeiro estado tinha o alto clero e o baixo clero, cardeais, bispos, padres. Mais ou menos 280 mil pessoas faziam parte do primeiro estado, possuíam muitas terras e cobravam dízimo e taxas sobre batismo, casamento e sepultamento. Era assim que eles mantinham seus privilégios, cobrando impostos sobre as terras e também cobrando algumas taxas da Igreja Católica. Segundo estado, a nobreza, a família real, que a pessoa que vivia na corte, tinha os nobres que viviam do campo, que era a nobreza provincial, e tinha a nobreza de toga, que era burgueses e pessoas do alto escalão dos governos. Cerca de 840 mil pessoas
faziam parte do segundo estado, já era bem mais pessoas do que o primeiro. Vivia a custa do Estado e da exploração do trabalho dos camponeses. Novamente, pessoas que viviam da exploração dos mais pobres do terceiro estado. Agora vamos prestar atenção. No terceiro estado, a diferença de pessoas e a diferença dos privilégios que existiam para o terceiro estado. O terceiro estado, formado pela burguesia, os comerciantes, os trabalhadores urbanos que trabalhavam nas cidades e os camponeses. Camponês é aquela pessoa que trabalha no campo, tá bom? As pessoas trabalham e moram na zona rural. 26 milhões e 850 mil pessoas faziam parte do terceiro estado na França no século XVIII. Olha a diferença que tinha de pessoas do primeiro e segundo estado para o terceiro. E a condição dessas pessoas. Trabalhavam para gerar riqueza e os impostos. Os camponeses constituíam cerca de 80% da população francesa e pagavam impostos ao Estado, ao governo e seus senhores de direito. Então, basicamente, o terceiro estado vivia para trabalhar e sustentar os privilégios do primeiro e do segundo estado. Como é que eles faziam isso? Através do pagamento de impostos, como eu expliquei. As pessoas do terceiro estado não tinham acesso a terras. Aquelas pessoas que trabalhavam, nos camponeses, nas fazendas, na zona rural, tinham que pagar todos os anos impostos e taxas para trabalhar nessa terra. Era assim que essas pessoas do primeiro e do segundo estado se mantinham com seus privilégios e na sua riqueza. Resumo. A sociedade francesa era a mais populosa e mais injusta da Europa, isso devido ao sistema político conhecido como Antigo Regime. Sistema esse marcado pela divisão social em classes ou estados, como a gente já viu no primeiro, segundo e terceiro estado, sendo que os nobres e os membros da igreja exploravam o trabalho do povo. Sobre essas observações, a gente não vai ter atividade nessa aula, a atividade vai ser realizada na semana que vem, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo, dúvidas sobre o conteúdo, sobre a realização das atividades. Estou à disposição a semana toda, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.